Os tempos são chegados, pensamentos se entrelaçam. Não há mais a barreira do desconhecimento agora. Somos um só mundo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Cristo, em sua infinita bondade, acolha os nossos corações. Meu nome é Roselito e convido a todos vocês para, nesta oportunidade, conversarmos um pouco mais sobre a mediunidade com Cristo. Nesta oportunidade, estaremos falando sobre o psicoscópio. Desse grupo base, ser-nos-á possível alongar apontamentos e coletar anotações que se façam valiosas à nossa tarefa. Fitou-nos com bondade por um instante de silêncio e acrescentou: aqui ele está falando de Aulos, mais uma vez. Isso porque vocês pretendem especializar conhecimentos em torno da mediunidade apenas no círculo terrestre, de vez que em nosso campo de ação espiritual o assunto seria muito menos complexo. A maioria de nós tem a tendência natural de imaginar que tudo está ligado ao plano terrestre, que a doutrina espírita ela se moveria em torno de nós encarnados. E, na verdade, não. Nós fazemos parte de um sistema, mas o mundo espiritual é muito maior do que isso. E a espiritualidade se move em todas as direções com múltiplas preocupações. Nós somos apenas uma parte desse sistema. E, e o mais engraçado é que nós, por sempre nos ligarmos aqui às coisas da Terra, a gente sempre coloca muita dificuldade, muito empecilho, muito senão, muito porém nas coisas e torna a coisa mais complexa, né? Torna o trabalho mais difícil. E esse trabalho de espiritualidade ele é muito mais fácil. A dificuldade, a complexidade que aparece é o fato de nós, médiuns, nunca estarmos preparados para o trabalho. Sim, esclarecemos Hilário e eu. Desejávamos auxiliar, de algum modo, os irmãos encarnados na execução de serviços em que se mostravam comprometidos. A oportunidade, por esse motivo, surgia diante de nós por verdadeira bênção. Decorridos alguns minutos de entendimento afetuoso, o orientador convidou solícito. Sigamos, não há tempo a perder. Logo após, muniu-se de pequena pasta e, talvez porque nos percebesse a curiosidade, informou o paciente. Temos aqui o nosso psicoscópio, de modo a facilitar-nos exames e estudos, sem o impositivo de apurada concentração mental. E aí vai uma dica
que o psicoscópio somente existe no mundo espiritual. Aqui na Terra, tem nenhum lugar que venda o psicoscópio ainda não. Mas é uma aparelhagem interessante que existe no mundo espiritual que os bons espíritos utilizam. Tomei o enigmático volume, chamando a mim o agradável serviço de transportá-lo, notando então que na Terra o minúsculo objeto não pesaria, senão alguns gramas. Espicaçado tanto quanto eu pela curiosidade, Hilário indagou sem preâmbulo. Psicoscópio? Que novo engenho vem a ser esse? E Aulus explica. É um aparelho a que, intuitivamente, se referiu o ilustre estudioso da fenomenologia espírita em fins do século passado. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria, esclareceu Aulus com leve sorriso. É interessante que nós encontramos na página da Federação Espírita Brasileira um estudo denominado Mediunidade, Estudo e Prática, no programa 2, e que no módulo 2 desse mecanismo da mediunidade, ele fala dos equipamentos e aparelhos utilizados pelos espíritos numa reunião mediúnica, e entre esses aparelhos, ele mostra uma foto do que seria o psicoscópio e repete aí as mesmas observações que o Aulus faz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Fala que é um aparelho delicado e minúsculo, de poucos gramas, utilizado pelos trabalhadores espirituais para analisar as vibrações dos encarnados, verificar aquela energia que a gente está emitindo. Destina-se à auscultação da alma, a ouvir a alma, a pesquisar a alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Então, analisa as nossas vibrações e, a partir dessa análise, levanta as capacidades, possibilidades, potencialidades aquele médium traz. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se dos elementos radiantes análogos na essência aos raios gama. Quando ele fala em eletricidade e magnetismo aqui, é aquela conjuntura da movimentação dos elétrons. Não é que vai pegar o aparelho e colocar numa tomada comum, não. Utiliza recursos semelhantes à radiografia ou raio-x. Então, ele se parece muito com aquele que a gente usa para estudar o esqueleto humano, que é os raios-x, né? Para fazer análise dos exames, dos raios-x. Então, o funcionamento dele é semelhante a essa máquina que nós temos. Continuando o áudio. Esperamos esteja, mais tarde, entre os homens. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para a microfotografia. E enquanto demandávamos a cidade terrestre em que nos cabia operar, o mentor continuava explicando. Em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviços psíquicos que aparecem no mundo. Analisando a psicoscopia de uma personalidade, de uma equipe de trabalhadores, é possível notar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podemos realizar no tempo. Ou seja,
Eles utilizam o psicoscópio não é para saber da vida particular de cada trabalhador, não é para analisar de qualquer forma, sob qualquer espectro, a uma equipe mediúnica. O uso espiritual do psicoscópio tem finalidades, que é a análise da personalidade. Saber, procurar conhecer com quem está se trabalhando, né? E essa análise ela pode ser de um médium particular em si, ou de toda a equipe de trabalhadores. Mas é através desse aparelho que ele vai analisar com quem eles estarão trabalhando. E, a partir desta análise, levanta o potencial de possibilidades para o trabalho espiritual. Ver qual é a capacidade, né? Qual é o tamanho do potencial que cada indivíduo, cada médico ou a equipe pode projetar para o mundo espiritual. E em qual situação que aquele irmão, com aquela equipe, possa ser empregado, né? Muitas vezes você tem um irmão que está numa situação não muito, mentalmente não muito boa, e naquele dia ele vai poder prestar o socorro para o irmão mais nervoso, mais infeliz, mais bravo, né? Então, essa análise da personalidade vai também mostrar para a espiritualidade as situações em que o irmão estará capaz, estará competente, estará preparado para trabalhar. E com isso, a partir da análise, reconhecido o potencial de possibilidades e vistas as situações que o irmão pode ser empregado, a espiritualidade pode fazer o seu planejamento de socorro. Com isso, a gente verifica que nada acontece numa reunião espírita assim do nada, né? Tudo que acontece ali já está sob uma direção, sob um planejamento espiritual. Inclusive, as, as comunicações mais nervosas, mais sofridas, mais obsessivas. Mas tudo ali tem um planejamento baseado na análise do potencial e na forma como os irmãos podem ser empregados, e o socorro, então, o trabalho de socorro, então, é estabelecido. É conforme se fosse uma equipe de cirurgião médicos, né? De cirurgiões médicos. Primeiro reúne os exames, faz o estudo crítico do paciente, vê o risco cardíaco, né, para a cirurgia, prepara lá o ambiente, prepara o centro cirúrgico e traz o irmão, então, para fazer cirurgia. Seria essa a ideia geral do uso do psicoscópio. Mas aí, e o que isso tudo tem a ver com a mediunidade? Nos ensina Emmanuel que a gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados, que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Muitas vezes a gente fica colocando assim, poxa, que ele dá aquela mensagem bonita e a gente não está preparado. E muitas vezes a gente se depara com um sofredor e acha que não está preparado para auxiliá-lo. A gente não tem que escolher tarefa. A gente tem que se preparar para todas as tarefas, para assim a gente se tornar um instrumento útil por Cristo para a espiritualidade. Lembremos-nos, não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagem ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou a praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, chegamos assim ao fim desse nosso encontro. Se vocês gostaram, agradeçam ao Cristo e à espiritualidade. Se puder, considerem nos incluir nas suas orações. Importante frisar que a interação de vocês é muito importante para nós. Em caso de alguma dúvida,
Nos comunique pelos canais de contato e, se houver alguma coisa a ser corrigida, por favor, nos aponte o que precisamos melhorar para que esse trabalho se torne cada vez mais digno de você, da espiritualidade e do Cristo. Fico por aqui, que Jesus nos abençoe e até o próximo encontro. De quem sabe amar e faz brilhar a sua luz ao encontro de nosso Pai. Disse-nos o Cristo e indicou o caminho: amai o teu próximo como a ti mesmo. As vozes vêm falar, cantar as alegrias de quem sabe amar e faz brilhar a sua luz ao encontro de nosso Pai, de nosso Pai.